Olá a todos, muito bem-vindo aos tutoriais da EBD desse terceiro trimestre, onde nós estamos estudando o profeta menores do Antigo Testamento. A lição é a número 12, Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Essa lição será ministrada no dia 17 de nove de 2023. Essa revista foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Aí o tópico número 3, Zacarias para hoje. O autor diz que Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimada e sem esperança e de dias... Desculpe, eu vou corrigir aqui. Esperança de dias melhores. As palavras eram de estímulo e desmotivação. Havia um sentimento de uma obra que realizavam ser de pouco valor. Aí, no item 3.1, o olhar para o futuro com esperança. O autor diz que o chamado ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias. Foi Zacarias, capítulo 1 ao 6. Daí os irmãos possam estar lendo depois. O trabalho para a obra progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. No capítulo 7 e 8. Também leia depois. O autor diz que a política internacional sofreu reveses quando os gregos derrotaram a Pérsia perto do final do ministério de Zacarias. Nesse período de incerteza trouxe novas profecias. Constantemente, o povo precisava ser chamado à obediência de sua palavra e à santificação. No tópico comentarista, o autor cita a revista Betel Dominical, segundo trimestre de 1994, Auxílio Didático ao Professor, página 42. O profeta faz declaração importante quanto pinta o quadro das lutas e triunfos futuros de Israel. Como anúncio das doutrinas da morte expiatória do Messias vindouro pelo pecado humano como o seu reino universal. Como 4 desses acontecimentos citados no Novo Testamento. Entrada triunfal em Jerusalém. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumento. Mateus 21:5. Dize a filha de Sião, eis que teu rei aí te vem, manso e assentado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. João 12:15, parte B. Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de jumento. Ano 2, a traição por 30 moedas de prata. Zacarias 11:12. Porque eu lhe disse, se aparece bem aos seus olhos, dai-me o seu salário e não deixai-o. Pensa o seu salário, 30 moedas de prata. Mateus 27, de 9 a 10. Então realizou que o vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certo filho de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. No 3, a deidade. Zacarias 12:8. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, a casa de Davi, será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. As suas mãos transpassadas. Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim e a quem transpassaram e plantear-lo-ão sobre ele,
como quem planteia pelo filho unigênito. Chorarão amargamente por ele, como chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 3, 13 e 6. E se alguém lhe disser que as feridas são estas nas tuas mãos, dirá a ele, são feridas como eu fui ferido na casa dos meus amigos. João 19, 37. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Aí no item 3.2, reconstruir vidas. O autor diz que muito mais do que a reconstrução do templo, das cidades e das vidas civil e da vida do povo precisava ser reconstruído como Deus em Deus. Estavam construindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Por isso, o profeta faz lembrar-se de que chegaram àquela lamentável situação. Era preciso deixar a desobediência e a rebeldia contra Deus. Zacarias convoca a pureza e vos ensina mostrando a bênção e o futuro cheio de esperança. Dias melhores viriam e superariam todos aqueles momentos de angústia, perplexidade e aflições. Aí no tópico do comentarista, o autor cita Esdras Bento Reginaldo Leandro, Introdução ao Estudo, página 580. Vemos o amor de Yahvé pelo seu povo prevalecer. O Senhor afirma que não muda e as suas promessas ao seu povo hão de se cumprir. Zacarias apresenta a prosperidade de Israel irá provar. O Senhor voltará e habitará com o seu povo escolhido. Para terminar aí o tópico 3, o item 3.3. Realizar a obra de Deus. O autor diz que os judeus, ao regressarem do exílio da Babilônia, tiveram um enorme desafio para construir o templo, para reconstruir a cidade e o templo, e estava totalmente destruído. Isso aconteceria com o comprometimento e a dedicação dos povos. O privilégio que receberam e a volta à terra natal trazia também a responsabilidade de tornar habitável novamente. O autor enfatiza que cada pessoa tinha habilidade específica para um determinado trabalho. Não bastava ter habilidade, era preciso disponibilidade e todos para realizar a obra. Aí no tópico do comentarista, o autor cita a Bíblia chama. O comentarista diz que no dia em que Deus será realmente honrado com tudo os que os homens possuem, nada deixará de ser santificado. Isso é utilizado para a glória do Senhor segundo a sua vontade. Quando a vida for inteiramente consagrado a Deus, não haverá mais distinção entre o profano e o sagrado. Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, quanto agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conforme com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graça a Deus Pai. Bem, aqui nós então terminamos o tópico número 3, e também a lição número 12. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos na lição número 13. Até lá, se Deus assim permitir.